bom dia, sextou! Mais uma surpresa apareceu nos gramados da Copa do Brasil. No Barradão, o Vitória derrubou o Flamengo, um dos favoritos ao título. O jogo teve golaço de Eric e vacilo de Rossi. Outro carioca que disse adeus ao torneio foi o Botafogo. Além dos problemas fora das quatro linhas, os cariocas perderam para a Chapecoense por 2-0 e sentiram a pressão da torcida na volta ao Rio. No Antônio Ascioli, o Atlético Paranaense precisou dos pênaltis para eliminar o Xará goiano. No Rei Pelé, em Alagoas, CRB e Fortaleza também não mexeram no placar, mas o Lion ficou com a vaga pelo resultado da partida de ida. Em Sergipe, o Grêmio bateu o Confiança sem sustos por 3-0. No São Paulo, que se reuniu com Dorival Júnior, integrantes da organizada foram ao portão do CT na Barra Funda e cobraram os jogadores pelo momento turbulento. Já em Itaquera, o Corinthians fez a lição de casa ao derrotar o Barra por 1-0 e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas a bomba para Fiel ficou por conta da declaração de Yuri Alberto, que revelou o desejo de sair do clube na janela do meio do ano. Cara, eu conversei ali agora, falei que no começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário, e junto da minha família também a gente já tinha falado, e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado, quando eu acabei renovando, que se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. E como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos. Acabaram por atingir o objetivo fundamental, que era passar a eliminatória. A eliminatória era alguma coisa que eu tinha dito, que era, penso que foi na última coletiva falámos, que eu disse o objetivo de curto prazo é passar a eliminatória. Esse clube aqui já foi campeão nessa competição, sempre jogou muito bem e nós tínhamos como responsabilidade de passar dessa fase. A atitude não faltou, os jogadores lutaram, tentaram fazer o seu melhor, mas com 26 finalizações não conseguimos fazer um gol. Às vezes as coisas tornam difíceis, há dias que não podemos sair de casa, que as coisas não acontecem. Na estrada, na fronteira, no frio, você entendeu? Estão vindo de Caxias direto, com fome, com sede, com frio. Vocês perderam pro time de Série B, vocês perderam pro Juventude. Eu não tenho vergonha na cara de vocês, não. Aí vou falar a verdade, nós compramos a briga por vocês, nesse setor de você entendeu? O torcedor hoje nos cobra pra c... Você entendeu? Só que vocês, infelizmente, parceiro, vocês não deram um chute no gol, cara. Vocês não deram um chute no gol. Constrangedor. Por isso, já quero dar aquele bom dia sempre especial para você, Cicinho. Que coisa, hein? Não vai ficar barato. Sai o Roger, o São Paulo é eliminado da Copa do Brasil e a organizada e alguns torcedores foram cobrar o time que se apresentou na porta do CT para ouvir as reclamações. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. O tempo não tá bom, né, em São Paulo. Chuva, protesto, mas assim, eu entendo o papel do torcedor, a indignação do torcedor. É até aceitável, né, essa manifestação pacífica, com palavras até fortes. Mas assim, o que eu quero deixar bem claro pro torcedor são paulino, os jogadores dessa vez são menos culpados. Por quê? Quem destruiu o time foi o treinador e a diretoria que contratou. Eu acho que vocês teriam que ir, né, o torcedor, na porta dos dirigentes. Porque os dirigentes, sim, o jogador, o Calera, ele deu a letra. Ele falou, ó, torcedor, são vocês e nós, jogadores. Demonstrando o quê? Que o São Paulo não tem diretoria. Não tem dinheiro. Também não tem dinheiro. Que isso? Muito bem, Cicinho. Foi preciso, resumido e perfeito. Obrigada. Agora, Edu Dracena, a grande surpresa parecia ser o Botafogo eliminado pela Chapecoense, porém, o Flamengo resolveu aprontar. Perdeu por 2-0, 2 gols bonitos, um golaço, outro um gol bonito. O Vitória venceu, Jair Ventura
desclassificou o time baiano e o Mengão está eliminado na 5ª fase da Copa do Brasil. Ufa, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. E o Jair Ventura prometeu e cumpriu, né? Ele falou no jogo lá de ida no Maracanã que ia fazer o caldeirão ali em Salvador e realmente a torcida do Vitória, o que fez ontem para incentivar, né, os seus jogadores, foi impressionante. E dentro de campo, o Jair Ventura conseguiu implementar na cabeça dos jogadores que era possível. E foi. Por outro lado, o Flamengo decepcionou e muito. Perde uma Recopa, perde uma Supercopa e agora sai na... O que é essa fase? 5ª fase. Na 5ª fase, não chegou nem nas oitavas de final. A próxima fase será oitavas de final. Ao que tudo indica, sorteio dia 26 de maio, então já conheceremos os próximos confrontos. Não vai ter vida fácil, só que tem vida sim na Copa do Brasil e é pro atual campeão, o Corinthians. Ronaldão, pra você aquele bom dia especial. Todo mundo já imaginava que o Corinthians passaria pelo Barra. Agora a bomba ficou por Yuri Alberto, declarando que quer sair no meio do ano. E entreveiro entre Gabriel Paulista e Diniz, hein? Ali na beira do campo. Nossa Pantera Cor-de-Rosa, bom dia. Você, os cavalinhos, perninhas. Eu diria que foi uma noite fria e ao mesmo tempo quente no final, porque teve o entrever, né? Do Diniz, com o Gabriel, o Yuri. Ô, Yuri, deixa eu falar uma coisa pra você, filho. O Guerreiro fez a mesma coisa. Fez o gol do título e foi embora. O Casagrande, Sócrates, Rivelino. E o Corinthians continua firme e forte, viu, filho? Vai com Deus. O último apaga a luz. E agora nós vamos para os Estados Unidos, lá em Indianápolis, onde todo mundo se prepara para a grande prova do automobilismo no ano. 500 milhas de Indianápolis. E claro, lá está Thiago Fagnani, um expert em automobilismo, sabe tudo e mais um pouco. E ao lado de um cara que é um dos pilotos mais admirados no mundo. Lá nos Estados Unidos ele é celebridade, ele é respeitado. Hélio Castro Neves. Que honra começar o Jogo Aberto com essa dupla. Tudo bem, gente? Oi, Renata, obrigado pelas palavras, é uma honra aqui também, diretamente de Indianápolis, com ele, como você falou, uma celebridade aqui nos Estados Unidos, 4 vezes vencedor desta, que é uma das corridas mais importantes do mundo, Hélio Castro Neves, ele que é um dos donos da Meyer Shank Racing e corre como convidado aqui nesta etapa, a 110ª etapa das 500 milhas. Elinho, ontem você marcou o segundo melhor tempo no treino livre e hoje tem mais treino, só que hoje é um pouco diferente, né? Os carros com configuração de corrida, de classificação. Isso. Ou seja, os carros ainda mais rápidos, não? Bom dia. Bom dia. Realmente hoje é para ser o dia, como eles dizem, o Fast Friday, né? A sexta-feira mais rápida. Como vocês podem ver, eu tô meio molhado aqui, não é porque eu não tomei banho, não. É que tá chovendo, infelizmente está chovendo, então os treinos começariam agora ao meio-dia, horário local. E infelizmente vai dar uma atrasada. Mas aí ontem foi muito legal porque a gente teve algumas simulações de corrida novamente e também uma preparação, uma mini preparação para a classificação. A gente viu alguns competidores como estão andando e hoje também, não só isso, eles estão aumentando a pressão no turbo. Então os carros agora vão estar mais rápidos, mais fortes, mais de 100 cavalos. Então quer dizer, nós vamos estar atingindo hoje as velocidades mais ou menos 232, 200, média de milhas, vamos dizer assim, quase 360 km por hora, quer dizer, vai ser... Isso se secar, né? Vamos torcer para que seque para todo mundo testar, porque amanhã realmente é a classificação que vai dar a base para domingo e selecionar quem vai largar na pole position. Isso mesmo, e aproveitar rapidinho, Renata, para mostrar o box aqui da equipe do Elinho, com essas pinturas, todo estilizado, colorido, até um ar um pouco brasileiro, né, Elinho? Os caras deram uma mudada, tem umas fotos aí que não parece muito comigo não, mas tudo bem, a gente deixa passar, acho que eles quiseram dar uma rejuvenescida no Castro Neves, mas olha, o legal de tudo isso é essa modernidade, o pessoal realmente, se vocês forem ver os outros boxes também, tem um outro estilo, eu acho que do ponto que a gente quis fazer é uma maneira alegre, uma maneira importante, obviamente, porque é uma corrida muito importante,
mas deixar todo mundo numa vibração, numa energia positiva aí, que eu acredito que muita coisa boa vai acontecer. Com certeza. Agora torcer para essa chuva passar, para a pista secar. E lembrando, fim de semana de classificação para a grande corrida, as 500 milhas de Indianápolis, que será realizada dia 24 de maio. Ao vivo onde, né, Renata? Claro, na tela da Band. Valeu, Elinho! Show de pilotagem com o Hélio Castro Neves, que é um cara diferenciado. Tudo aqui na Band, uma semana intensa e que lá nos Estados Unidos tudo aconteça da melhor maneira possível. Estaremos acompanhando cada detalhe. A Fórmula E na tela da Band. Os dois lado a lado, a disputa pela primeira posição. Vence o grande e maravilhoso Prix de Mônaco. Sextou. Pena que nem todo mundo tá feliz. O final de semana também pode mudar a nossa energia. Mas até agora, pro Edu, pro Ronaldo, pra mim, tudo ótimo. Já pro Cicinho. Vamos falar desses protestos. A torcida foi lá na porta do CT, cobrou diretamente. Os caras desabafaram. Muita gente não acreditava na Chape e mesmo jogando em casa, o Botafogo chegou favorito, só que na prática a Chapecoense venceu por 2. Meu, gente, no finalzinho ainda aprontou e a gente vai mostrar como foi essa vitória da Chape pra cima do Botafogo. Na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, Chapecoense e Botafogo se enfrentaram na Arena Condá. A vantagem conquistada no jogo de ida deu aos cariocas a chance de diminuir o ritmo e administrar o confronto. Jogando no campo do adversário, o time da Estrela Solitária adiantou as linhas e explorou o espaço pelas beiradas. O domínio territorial era do Botafogo, mas em noites de Copa, um lance pode ser decisivo. Marcinho recebeu de Enio, cortou para o meio e acertou o ângulo de Neto. Um golaço que igualou o placar agregado. Os visitantes encontraram espaço para um empate com Montoro. O meia pifou Arthur Cabral, que finalizou na trave. Júnior Santos não chegou a tempo para a conclusão. A resposta da Chape veio nos acréscimos com Bolazzi. Em uma grande trama, o atacante finalizou o cruzamento da direita, ampliando o placar. Na segunda etapa, Edenilson perdeu grande chance logo no minuto inicial. Após a entrada de Alex Telles, os cariocas passaram a abusar dos cruzamentos. Foi aí que um grande personagem apareceu, Anderson Silva. Com o uniforme amarelo que lembra o ídolo Danilo, o goleiro alviverde virou uma grande muralha, mas o jogo já estava decidido. Com raça e superação, a Chapecoense derrubou a vantagem construída pelo Botafogo no jogo de ida e transformou a Arena Condá no palco de uma classificação histórica. Hoje a gente conseguiu ter um nível, na minha visão, de excelência, principalmente pelo primeiro tempo, pela aplicação que nós tivemos no primeiro tempo. E a gente conseguiu aplicar isso muito bem, uma equipe que pressionou, uma equipe que saltou, uma equipe que jogou. Com a vitória, a Chapecoense está nas oitavas de final, provando mais uma vez que, na Copa do Brasil, vantagem não significa tranquilidade. Esta não é a imagem que nós queremos dar, obviamente, a do primeiro tempo. A do segundo tempo é uma máscara, porque o primeiro tempo não pode sair da nossa cabeça. Nós não podemos dizer, vamos esquecer, porque já passou, vamos é ter que nos lembrar disto todos os dias, porque deixa marca, deixa mágoa e ficamos fora de uma competição muito importante para nós a todos os níveis. Não tem vida fácil para quem é eliminado, que o diga o Botafogo, que chegou no Rio de Janeiro com protestos, com cobranças da torcida. O Botafogo que será seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro, Rona. E com muitos problemas fora de campo também. Acabaram entrando para dentro do campo. A verdade é que o Botafogo necessita realmente de um goleiro, porque, vou te falar, bola difícil, Mas seria uma grande defesa aí também. Ó. Já deu a passada, passou a mão, ó lá, errou o tapa na bola. Então, o Botafogo está numa fase que eu vou te contar. E vai pegar o Coringão numa fase boa. Acho que vai dar Corinthians, hein? Acho que vai dar Corinthians. Eu acho.
Não sei por quê. Sabe assim, tinha uma pulguinha atrás da orelha que vai dar Corinthians. Porque o Botafogo está sofrendo fora das linhas. Então, quando vem para dentro do gramado, aí fica difícil. E olha só, aquele resultado de 1-0 enganoso acabou sendo revertido pela Chape. E aí, o pessoal do Botafogo desce no Rio de Janeiro e já é recebido com protestos, com xingamentos, com torcedor revoltado. Realmente, o time decepciona, Edu. Decepcionou, principalmente no momento que o Botafogo está fazendo. O Franklin tinha acertado a equipe, né? Só que ontem realmente o Botafogo não conseguiu performar da maneira como vinha fazendo. Foi um jogo assim que a Chape conseguiu fazer os gols e segurou ali atrás, jogou inteligentemente com as suas marcação bem justa, e isso acabou dificultando. Agora, como o Ronaldo falou, a questão do extracampo, tem hora que vai entrar dentro do campo. E ontem realmente entrou, e a gente vê que o torcedor cobrando ali dos jogadores, é claro, a decepção, sabe, a eliminação cria toda essa revolta. Mas eles também têm que entender que o extracampo do Botafogo está muito complicado. A diretoria não sabe quem é o presidente, quem manda, quem não manda o texto, se vai mandar ou se não vai. Então é complicado o momento que o Botafogo está vivendo. Só vou falar uma coisa, se fosse o Inter que vencesse por 3-0 com 2 pênaltis, nossa, o Ronaldo estava esperneando, gritando, dando um chilique no programa. Mas não foi. Quem venceu outra vez e bem, o Grêmio ganhou do Confiança por 3-0, com o brilho do Bright White classificado. Chico deve estar comemorando isso e outras cositas mais, hein? Vamos mostrar como foi a classificação gremista. Com a vantagem de 2-0 do jogo da ida, o Grêmio até poderia se complicar em Aracaju, mas não deu nem sequer chance pro azar e logo matou a chance do Confiança. Gabriel Meck chutou e o goleiro defendeu. No rebote, Amuso foi derrubado na área. Pênalti claro. Bright White foi pra bola e bateu no meio do gol. Confiança até tentava, mas o time gaúcho resistia às investidas adversárias. No segundo tempo, mais Bright White, cruzamento de William na cabeça do dinamarquês que cabeceou no canto para fazer 2-0. O terceiro também veio de pênalti. Após toque na mão do defensor, William foi para a bola e com categoria selou a classificação do Grêmio. Ainda deu tempo de Kahneman ser expulso e desfalcar o time no primeiro jogo da próxima fase. Nós queremos passo a passo tentar fazer coisas boas, como foi o caso do estadual, ganhar o estadual, passarmos aos oitavos da Copa do Brasil, e queremos continuar assim ao longo da época e melhorando a equipa. O Grêmio confirmou a classificação contra o Confiança, mas a principal preocupação está no final de semana, a partida contra o Bahia em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. O time é o 17º colocado na competição e está, neste momento, dentro da zona de rebaixamento. Olhos abertos na Série A. O time de Luiz Castro luta para se afastar das últimas colocações antes da parada para a Copa do Mundo. Sim, o Grêmio que joga com o Bahia no final de semana, fora de casa, mas a Copa do Brasil passou atropelando o Confiança. Exatamente, e essa confiança... Que não teve confiança. Mas o Grêmio teve confiança de sobra, né? Porque quando você joga com uma equipe que é inferior tecnicamente, você tem que matar logo o jogo. E o Grêmio foi pra cima, organizado acima de tudo, a equipe adversária não conseguiu nem ao menos incomodar a equipe do Grêmio, o Grêmio foi absoluto, né? Aqueles jogadores que entraram, o William fez um bom jogo, né? Dando assistência, fazendo o gol de pênalti, o Bright White aí, né? O cara, o branco aí, né? O White. Então, assim, isso é bom pro Grêmio. É bom pro Grêmio que chega com moral frente ao Bahia desclassificado. E o Grêmio classificado pode empurrar ainda mais o Bahia para a ladeira lá e o Rogério Ceni vir para São Paulo. Eita! Mas é Dorival. Edu, o Grêmio não sofreu, realmente fez valer a superioridade e o time precisava até fazer gols, ter atuações mais tranquilas, porque é um time que não vem convencendo muito. Não vem convencendo e tem time para convencer. Esse que é o nosso questionamento com a questão do Grêmio, com o Luiz Castro
ali comandando. Então a gente vê realmente que o Grêmio está oscilando muito na temporada, né? Tem jogadores para performar melhor, só que infelizmente não está encaixando as peças. E você pega o Confiança, né, da terceira divisão, você vai lá e vence, te dá confiança sim para a sequência, porque o Grêmio pode jogar mais e deve jogar mais. Olha só, 0-0 para o Fortaleza, que jogou com o CRB. O empate classificou pelo resultado da ida. O Fortaleza, o Lion, segue na Copa do Brasil. E o Atlético Goianiense também segurou um 0-0 com o Furacão. Mas aí a equipe do Odair Hellmann nos pênaltis foi perfeita e se classificou para a próxima fase. Copa do Brasil, jogo de volta da quinta fase, Antônio Ascioli. E o Atlético Goianiense pressionou o Atlético Paranaense em busca de uma vitória que o colocasse nas oitavas, já que a ida em Curitiba terminou sem alteração no placar. Nas melhores chances criadas, no entanto, foi o goleiro Santos que se destacou. O Furacão teve uma boa oportunidade também, só que Viveiros finalizou para fora. E com outro empate sem gols, decisão nos pênaltis. Pelo lado goiano, 2 desperdiçados. Cristiano parou em Santos e na sequência faltou pontaria a Guilherme Lopes. Já o grupo do técnico Odair Hellmann foi perfeito na cal e na batida de Jadson definiu 4-1. O Atlético Goianiense, apesar de invicto e sem sofrer gols na competição, já era e o Furacão está nas oitavas de final. É importante para gerar confiança, é importante para seguir na outra etapa, só que a gente precisa reconhecer que a partida não foi boa tecnicamente e que a gente precisa melhorar muito nesse aspecto. Pênalti é complicado, né? Às vezes o jogador não tem o emocional equilibrado, mas vamos olhar para frente e eu estou muito confiante no time para o resto do ano. Ainda pela volta da quinta fase da Copa do Brasil, 0-0 também entre CRB e Fortaleza em Maceió. O tricolor cearense teve um pênalti de Guilherme Pato em Rodriguinho. O argentino Militello desperdiçou, mas não fez falta. Como tinha vencido a ida no Castelão por 2-1, o Fortaleza de Thiago Carpini segue na competição. Acho que é mais um jogo que a gente passa sem sofrer gols, sem ser batida, a gente fica muito feliz. E o Militello ali é um detalhe, né? A gente poderia talvez ter buscado essa classificação até de forma mais tranquila, se a gente faz o gol do pênalti, estivemos mais próximos de fazer o gol. Mas infelizmente não aconteceu, acho que está tudo bem. Se tiver outra oportunidade de bater, ele vai bater e fazer o gol para nós. E vai nos ajudar, seguir nos ajudando como nos ajudou em tantos outros momentos. A principal surpresa da quinta-feira ficou bem pro final. Lá no Barradão, no encontro de rubro-negros, o Vitória superou o Flamengo. O Eric São Paulo fez um golaço, não é? Lucas Cândido também depois completou o placar. O Flamengo não reagiu, não conseguiu fazer gols, não conseguiu se impor. Está eliminado na quinta fase da Copa do Brasil. Um vexame para a equipe do Leonardo Jardim. Por outro lado, méritos do Vitória. A torcida do Vitória fez uma linda festa na porta do estádio para recepcionar o ônibus do time. A energia dos torcedores surtiu efeito no rubro-negro baiano logo no começo do jogo. Eric recebeu de Baralhas na ponta direita e marcou um golaço aos 6 minutos, batendo de perna esquerda no ângulo de Rossi. A vantagem do Flamengo foi zerada logo no começo da partida. Depois do gol, os cariocas demoraram a reagir. A primeira grande chance só apareceu aos 36 minutos, quando Luiz Araújo chutou de fora da área e obrigou Lucas Arcanjo a fazer grande defesa. Nos minutos finais do primeiro tempo, o goleiro do Vitória voltou a aparecer bem. Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto. Bruno Henrique teve boa oportunidade após desvio dentro da área, mas Arcanjo salvou novamente. O Vitória respondeu com René, que invadiu a área e exigiu defesa de Rossi. Pouco depois, Luan Cândido aproveitou o bate-rebate na cobrança de escanteio e marcou um belo gol de voleio, 2-0. O segundo gol foi de uma jogada ensaiada, fico feliz. Eu tenho uma promessa que eu faço com os atletas: quando tem gol de jogada certa, tem que dar um dia de folga, então amanhã é folga para eles. Eles já sabem, vão descansar.
É justo, né? Merecido. E antes do apito final, Lucas Arcanjo ainda apareceu mais uma vez para evitar o gol do Flamengo no chute de Pedro, garantindo vitória vivo até os minutos finais da partida. Tivemos um domínio de posse, tivemos 26 finalizações ao gol e acabamos por não concretizar. Não por falta de atitude e empenho, porque acho que os jogadores tiveram uma atitude e empenho. Com esse resultado, o Vitória quebra uma inscrita e volta a se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil depois de 4 anos. Eu falei uma coisa hoje no nosso fechamento ali, da energia. A gente está próximo de completar 8 meses aqui, passamos dos 40 jogos, e eu nunca vi um vestiário como hoje. A nossa reza foi de arrepiar, a energia de todos nós, assim, sabe? Nós tentamos até o fim, metendo jogadores mais ofensivos, preenchendo mais a área, criando mais situações, mas nunca tivemos arte nem engenho para conseguir finalizar. Não é vexame, mas é com certeza um resultado inesperado, porque o Flamengo, com todos os adversários, é sempre favorito. Maravilhosa festa do Vitória. E até o Jair Ventura, muito coerente, falou. Claro que todo mundo colocava o Flamengo como favorito, imaginava-se a classificação do Mengão, mas o Vitória se preparou, acreditou, fez uma estratégia, rapidamente consegue esse golaço. Que golaço do Eric, coisa linda. O goleiro não teve nem culpa, ficou ali parado, só olhando. E aí, no segundo gol do Vitória, o Rossi acabou sendo fundamental. Edu Dracena, uma noite épica que entra para a história do Vitória. Para a história, sim, Renato. Eu tive a oportunidade de jogar uma final de Copa do Brasil aí contra o Vitória, Santos e Vitória. Eu sei realmente como a torcida incentiva muito essa equipe do Vitória e ontem fez a diferença. Quem ganhou? Santos, né? Quem fez gol? Quem? Eu. Quem? Nosso capitão. E aí, Renata, mas você vê realmente que os jogadores entraram comprometidos a fazer o que o treinador pediu, né, desde o primeiro jogo lá no Maracanã, e ele frisou muito bem. Lá na nossa casa, no Barradão, vai ser diferente com o apoio da torcida. E foi realmente. Jogadores com a intensidade muito forte, querendo. É claro que o Flamengo tem muito mais técnico, tem melhores jogadores, mas isso não resolve nada. No resumo, o que prevaleceu, foi a vontade, né, a agressividade da equipe do Vitória, que aproveitou as oportunidades, fez um belo gol com o Eric, não só nesse jogo, mas no jogo no Maracanã também fez um belo gol também, que deu mais tranquilidade para jogar esse jogo, né? E no segundo gol, onde que teve a oportunidade do Lucas Cândido ali fazer um gol onde que deu mais tranquilidade. Agora, o Vitória, jogando aí no Barradão, sempre vai ser forte. Ronaldão, Kaká, hein? Tava nesse jogo, zagueiro do Vitória. Aliás, a defesa não foi vazada pelo Flamengo, que tem um ataque poderosíssimo e ontem foi ineficiente. Muita gente reclamando não só da escalação do Leonardo Jardim, deixando o Pedro no banco, mas principalmente pelas escolhas que ele fez. O Luiz Araújo, que não jogou bem. O Flamengo não esteve no seu melhor e acabou sendo envolvido pelo Vitória. E você falou tudo, o time do Flamengo, escolhas, né? Escolhas erradas no momento em que o Vitória agora também é um time que postulante aí ao título, porque você barrar o Flamengo do jeito que barrou em casa, com a sua torcida, 2-0, o time do Flamengo, todo mundo falando que poderia ser o campeão. Calma, calma, tem muita coisa ainda só no final do ano. E o Edu lembrou aqui a diferença que faz o Vitória jogando em casa. O Vitória ganhou do seu time, Cicinho, que você tá aí. Deu um sacode no São Paulo, empatou com o Corinthians, Ronaldo, e arrebentou o Flamengo. Adivinha quem vai jogar com o Vitória no Brasileirão na próxima? Quem que é? Ah, que fase que você está, menina. Então é isso, o Vitória tá aí pronto pro título também. Ninguém me ajuda. Ninguém ajuda. Cicinho, foi vexame. Independentemente da conduta do Vitória, da postura, porque fez uma partida de entrega, de mata-mata na real, mas o Flamengo foi vexatório. Exatamente. E ontem, eu analisando o jogo, Renato, eu parei para fazer uma análise diferente. Eu peguei jogador por jogador do Flamengo e do Vitória, e eu falei assim, se colocar o Rossi contra o Arcanjo, que catou demais, né? Tem anjo e tem arcanjo, então fechou o gol. O Rossi é melhor. Então, assim, foi colocando posição por posição e o Flamengo ganhou em todas as posições. Eu falei, como que um time que ganha em todas as posições pode perder
E exatamente entra nessa questão da vontade e de comprar a ideia do treinador. Eu me recuso a ver um Flamengo, assim, o Leonardo Jardim tem que ver muito isso daí, porque o Flamengo ele cometeu o mesmo erro que o Palmeiras cometeu na temporada passada. Desespero de bola aérea. O Flamengo tem muitos jogadores para decidir com toque de bola, com movimentação, só que o Vitória queria mais na questão defensiva, o Vitória preenchia muito mais o espaço do que o Flamengo. O Flamengo se rendeu à marcação do Vitória, que comprou a ideia do Jair Ventura, espetacular, engoliu o time do Flamengo e foi muito melhor. A gente brinca aqui, mas o Vitória vem forte para essa sequência da competição. E se a gente pensar, claro que muitos times usariam assim como desculpa, não temos o Pulgar, não temos o Lucas Paquetá, não temos o Arrascaeta, só para a gente ficar nesses 3 nomes do meio campo. Mas o Flamengo tem um elenco tão poderoso para que em qualquer circunstância, em qualquer competição, esse elenco seja suficiente. E ontem a gente percebeu vários jogadores que saíram como titulares e depois entraram na segunda etapa e não corresponderam. Então era um jogo de mata-mata, o Vitória teve sim mérito. O Lucas Arcanjo fez uma partida perfeita, porque o Flamengo é um time que ele perde, mas ele ataca, ele vai para cima, ele cria oportunidades. Só que ontem ele sofreu de um mal comum no futebol brasileiro, a não conclusão, a não definição. Não adianta criar e não fazer. E o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, eu concordo com o Cicinho, Edu, foi fundamental. Fundamental, e a gente vê, Renata, a questão parece que o Flamengo, né, aquela coisa da barriga cheia, já está saciado, entendeu? E o futebol é aquela coisa assim, por isso que o futebol é tão gostoso. Porque, é claro, quem era o favorito? Era o Flamengo, pela estrutura, pelos jogadores, por tudo que a gente está falando aqui. Mas só que ali é 11 contra 11. É ali quem tem mais vontade, quem tem mais gana, quem está mais concentrado, quem é mais eficiente, entendeu? Quem marca mais em cima, quem rouba mais a bola, quem tem mais tranquilidade para finalizar e fazer o gol. Então isso, o futebol envolve tudo isso. E aí se você pegar o início da temporada do Flamengo, vice na Recopa, vice na Supercopa, sai agora da Copa do Brasil e agora só resta o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, então para mim é vexatório esse momento que o Flamengo está vivendo. E só para sublinhar no final, o presidente do Flamengo, o BAP, deu uma entrevista dizendo que ele tinha certeza que o Felipe Luiz não superaria o Fluminense na decisão do Carioca e por isso que ele tirou do comando. O que é mais importante, um Carioca ou uma Copa do Brasil? E agora está eliminado. Eliminado. Bom, quem não está eliminado segue firme e forte, é o atual campeão Corinthians, que em casa até estava ficando no 0-0, que já era suficiente. Tá bom. Mas Yuri Alberto definiu o placar em 1-0, teve cravada no programa, teve bomba, o Yuri falando que quer sair no meio do ano. Tchau, e Yuri. Diniz e Gabriel Paulista protagonizaram aquele momento DR. Tchau, Yuri. Tchau, tchau. Yuri Alberto é o principal artilheiro do atual elenco do Corinthians com 82 gols. E o que ele marcou ontem teve um significado a mais do que garantir a vitória sobre o Barra, que valeu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Encerrou um jejum de 9 jogos sem colocar a bola na rede, depois de mais uma assistência de Garro. Foi um gol que nos deu a vitória, então foi muito importante. Mais por isso do que por retomada de confiança, porque ele não estava jogando sem confiança em nenhum momento. Mas o que chamou muito a atenção foi a sua declaração na zona mista em relação ao futuro. Esse papo aí que você pode deixar o Corinthians, a gente tem que perguntar exatamente para a fonte, que pode falar melhor do que ninguém para a gente. Procede? Sim. Cara, eu conversei ali agora, falei que no começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário. E junto da minha família também a gente já tinha falado, e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado, quando eu acabei renovando. Que se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. E como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver. E vai ter, até o final da Copa, aí, a gente vai ter uns quase 2 meses para a gente tentar resolver isso. Se depender da sua vontade, do seu desejo, o segundo semestre você vai buscar outros áreas, então? Cara, da minha vontade, eu concordo que sim. Parla italiano? Não. Voltando ao jogo, Fernando Diniz não quis correr riscos. Escalou um time praticamente titular. No banco apenas Ranielli e Matheus Bidu.
Não deu muita bola para a vantagem do empate contra o time catarinense, que pela primeira vez, sob o comando do técnico Bernardo Franco, jogou com 3 zagueiros. E mesmo assim, correu riscos o tempo todo. Garro bateu a falta na trave e arriscou de longe. Yuri Alberto, antes de deixar o dele, também teve momentos interessantes. Mas, como vocês já puderam perceber, havia pela frente um goleiro de 1,90 m com muita história no Barra. Everton, que domingo completou 100 jogos pela equipe, salvou seu time de uma derrota mais elástica. Apesar do domínio, Fernando Diniz deu mostras, com menos de 10 minutos do segundo tempo, que estava incomodado com o resultado e, assim, tornou o time bem mais ofensivo. Vieram Bidu e Caio César nos lugares de Angileri e André, e a impressão que continuava era que quem precisava da vitória era o Corinthians. A trave balançou na batida de muito longe de Gabriel Paulista. E vamos falar também de Zacaria Labiá. O marroquino tentou se consagrar na jogada individual. E serviu Garro e depois Pedro Raul, que quase aumentaram para o timão. No fim, Yuri comemorou discretamente. Os caras até falaram ali, irmão, já tava com a câmera preparada, pô, jurei que você ia deslizar. Eu falei, irmão, desculpa, mano, não tinha mais energia, velho. Já tava muito cansado, Boleta do c... bola! Levanta a mão de novo, O jogo também ficou marcado por essa discussão entre Gabriel Paulista e Fernando Diniz no segundo tempo. E todo mundo tratou de colocar panos quentes na situação. Eu acho que se eu consigo evitar, é melhor, tá? Mas esse jeito que eu tenho é um jeito que muito mais beneficia os jogadores do que prejudica. E no caso de hoje beneficiou, vou falar o porquê. O Gabriel, ele tem um temperamento um pouco parecido com o meu. Ele é um jogador mais explosivo, então ficou uma discussão. Mas levando em consideração o que vale na vida o essencial não teve erro ali. E se você perceber, depois que aconteceu, o Gabriel, ele passou a jogar muito melhor no jogo. Dessa situação, a gente saiu muito melhor que se não tivesse acontecido nada. Eu acho que a gente tem que entender que o jeito do nosso treinador é esse. Ele sempre foi assim e não vai mudar agora. Ele tem uma personalidade onde a gente não vê nenhum tipo de maldade, né? A gente vê cobrança pro melhor do jogador, pro melhor do time. Então o Gabriel também tem um jeito mais explosivo, os dois são bem parecidos assim nesse quesito. Mas eu acredito que isso faz parte, isso aí faz parte de jogo. Boleta do caralho! Bola! Levanta a mão de novo, Dedé! De novo, Diniz. Aí na coletiva ele, não, isso é bom, porque veja, ele melhorou depois no campo. Mas falou isso pro Gabriel Paulista. O Diniz, ele fica ensandecido, ele esquece, parece que dá um tilt nele ali. E ele sai falando as coisas. Já aconteceu com o Ryan, com o Nuno no Vasco, já aconteceu com o Tietê no São Paulo. Ronaldão, se fosse o Abel Ferreira, que também esses dias teve uma atitude com o Flaco Lopes de mostrar o dedo, não é? Os caras estão loucos. Pra vocês verem, no vestiário ninguém fica sabendo, é um reduto que é intransponível. Mas aí, quando você tá com câmera, na beira do gramado, tem microfone e tudo... Ronaldão, que coisa. Eu não sei nem o que dizer. Agora que eu captei a mensagem do Yuri Alberto, vai sobrar pra ele, porque o que o Yuri Alberto perde de gol é impressionante. Vai sobrar pra ele isso aí. Não tô falando do Yuri, não, né? Não, mas eu captei, captei agora no ar aqui, porque o que perde de gol o Yuri pra fazer ele vai ser chamado de perninha a qualquer momento. Ele vai tomar uma pressão dessa do Diniz. Falou, filho, e aí? Eu acho que não. Vai fazer gol aí, meu filho? Aí o Yuri já ficou todo melindradinho, aí eu quero ir embora no final do ano. Tá bom, o que tem a ver o Yuri, o Gabriel Paulista? Por isso, então, porque o Gabriel foi pra cima. Falou, treinador, como é que é? Fala assim, pá. Porque os caras é assim. Os caras da defesa é assim. Agora, do meio de campo pra frente, eles são mais melindradinhos. O meia é melindradinho, pega a bola pra fazer o gol. O atacante. Agora, os zagueiros batem de frente aí. Goleiro bate de frente. E o atacante já foi chamado de burro pelo Mano também. Então... Levanta a mão pra mim pra você ver. Se o Mano chamou de... E a gente ficou no lado de quem quando isso aconteceu? Ficamos do lado do jogador, né? Claro. Mas eu achei... Ele falou moleza, né? Moleza. E aí, mole aí. Do Carvalho. Então, é chamar uma atenção exatamente pra acordar o cara. Você vai falar, ô Gabriel, tá muito mole, muito moroso.
não combina com o treinador. Eu acho que a cobrança é nessa linha mesmo. E o Gabriel respondeu da maneira dele, como guarda de trânsito, provavelmente. Que não tem que responder, o Diniz né? Se ele tá mole, o treinador tem que chamar atenção. Quando você tem um bom relacionamento com o treinador, quando o treinador tem um linguajar igual esse do Diniz, assim, de chamar atenção, de ser mais enfático, mais bruto, assim, ele te dá a liberdade também de você conversar com ele. Então, você acaba respondendo à altura. Você já fez isso com algum treinador? Não, porque os treinadores não chamavam atenção minha, eu era bem tranquilo. Só os goleiros, né? Falta, Cecília! O Lugano, por exemplo, já teve jogo que o Lugano e saiu. E o Luiz Fabiano? O Luiz Fabiano aí desceu correndo no vestiário pra me bater. Mas aí eu saí correndo, né? Mas foi um outro canteiro. Mas assim, eu acho tranquilo essa cobrança. É lógico que é o linguajar do Diniz ali, que pra muitos... Pra acordar o zagueiro. Assim, mas é algo pra acordar o zagueiro. Poxa, que moleza que você tá, Gabriel. Então... Mas o bom de tudo é que depois você viu que já tá tudo resolvido. Resolveu, ficou ali no campo, não tem depois pro próximo dia, para o ambiente ficar ruim. O Diniz é isso mesmo. Na beira do campo ele vai cobrar realmente e os jogadores têm que entender e eles se acertarem. E como se acertou, eu acho que é válido. Ronaldão, agora quero ouvir outra vez o Yuri Alberto, que todo mundo imaginava, ia celebrar o gol, fazia 9 jogos, que não marcava. E, de repente, ele anuncia que quer sair no meio do ano do Corinthians. Tchau. O último apaga a luz. Tchau. Esse papo aí que você pode deixar o Corinthians, a gente tem que perguntar exatamente para a fonte, que pode falar melhor do que ninguém para a gente. Procede? Sim. Cara, eu conversei ali agora, falei que no começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário. E junto da minha família também a gente já tinha falado, e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado, quando eu acabei renovando. Que se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. E como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver. E vai ter, até o final da Copa, aí a gente vai ter uns quase 2 meses para a gente tentar resolver isso. Você já teve alguma conversa, não? Não, ainda não. Concreto ainda não. Se depender hoje da sua vontade, do seu desejo, o segundo semestre você vai buscar outros áreas, então? Cara, da minha vontade eu concordo que sim. Eu já tô com 25 anos, né? E ano que vem eu já faço 26. Então, querendo ou não, a janela já vai dando uma funilada muito grande por conta da idade, né, meu? Então, a gente vai ter que pensar muito bem aí pra gente ver qual vai ser a nossa estratégia. Abre um leque muito grande, né? Com essa possibilidade de eu poder ser convocado pela seleção da Itália. E por eu ser um italiano, eu não roubo vaga de estrangeiro na Itália agora, mas pode ser uma boa estratégia, quem sabe? Parla italiano? Não. Então começa a treinar, né, Yuri? Já tem que começar a fazer o intensivo de férias durante a Copa do Mundo. Bom, Ronaldão, essa é a notícia, que quer novos ares, já está um bom tempo no Corinthians. E o jogador, eu imagino que o Yuri, não agora, mas em algum momento também sonhou com uma Copa do Mundo, tinha uma visibilidade no Corinthians e não aconteceu. Então o cara pensa, vou refazer a estratégia. E foi um finalzinho, né, melancólico até para ele, porque machucou também, né? Ficou um tempo fora, perdeu-se muitos gols, ele perdeu a oportunidade também. O Pedro começou a fazer muitos gols e ele acabou ficando de fora de alguns jogos por causa de lesão. E quando voltou, perdendo gols também, com uma beleza. Então, acho que todo ciclo se encerra, e o dele está se encerrando e ele quer novos caminhos. E a direção tem que ouvi-lo, né? Acho que agora é o momento de ajudá-lo também, para poder dar uma reformulada. E o Corinthians hoje tem um gerente de futebol que você tem que tirar o chapéu para ele, que é o Marcelo Paz, que vai saber fazer uma reformulação do tamanho do Corinthians. Ô, Edu, é que o cara ele falou, ele tá com 25 anos. O cara não aguenta mais jogar sem receber. Aí o que acontece? Começa a chorar. Pega aqui. Chora não, né? Chora aí, chora. Vai sugar suas lágrimas, você tá chorando. Xixi, você tá falando o cara é sincero, tá falando a verdade. Chora aí. Quem que é o presidente do São Paulo aí, negão, pra ele ouvir? O cara tá com 25 anos. Não, o presidente do São Paulo falando, pai. E não o cara tá com 25 anos, não aguenta mais jogar sem receber. Cicinho, o cara precisa receber. O último apaga a luz. O Memphis não vai ficar. Não
E o Yuri Por que não vai ficar? Porque não tem plata, não tem dinheiro. O Yuri não vai ficar por quê? Porque também e quer ir outra, fora. tem uma notícia também, que parece que o staff do Hugo Souza, também. se chegar uma proposta, rala. Pô, falar nisso, teve um goleiro na Arena ontem aí, acho que o Everton é o nome dele, baita de um goleiro, hein? Ó, pode cair muito bem no Cruzeiro, pode cair muito bem no Botafogo e pode cair muito bem do goleiro do Barra, o Everton. E no Corinthians também. Que baita goleiro que eu vi ontem. Que mudança de assunto, né? Como ele desvia o foco. Se é por falta de adeus, sem vontade, que vai embora. No Corinthians tem que ter gente com vontade. Pega a molecada com vontade lá e vai. Que a torcida abraça. Não, tá sem vontade, vai embora, o Yuri. Tá 5 temporadas jogando sem receber, rapaz. Quem não é assim, não. O Arboleda aqui não foi embora. O Arboleda largou. Isso? Não é assim, não. Mas, gente, foi uma surpresa, porque ele fez o gol, estava ali sendo celebrado, virou destaque na partida e, de repente, o assunto acabou para esse lado de uma transferência. E ele disse, temos 2 meses até o final da Copa do Mundo para resolver essa situação. Edu, se aparecer a proposta, vai? Ah, vai. O que ele deixou bem claro ali é que ele quer realmente, de repente, outros objetivos. Às vezes você fica muito tempo também num clube, Renata, você acaba caindo naquela zona de conforto. E, de repente, para ele um objetivo novo, chegando e tendo que provar que você merece estar nesse time. Então, acho que, de repente, isso também possa evoluir também a carreira dele. Você jogar na Europa, né, em um time bom... Mas tem proposta? Mas já chegou pro Corinthians. O Corinthians já falou que chegou, só que o Corinthians recusou. E eu agora, depois vendo a entrevista dele, tendo novamente essas propostas, eu tenho certeza que o staff vai pressionar e o Corinthians vai liberar ele. Ele tá com passaporte italiano, que já favorece, já pode ser aproveitado lá, sem tirar a vaga de ninguém. Então, de repente, pode aparecer mesmo alguma coisa. E quando o jogador quer ir embora, ninguém segura. Já era. Bom, agora já era para muita gente a Copa do Brasil, inclusive o Flamengo. E outros continuam na disputa, seguem na competição. São Paulo já era. Quem não tá acostumado a jogar... O Flamengo já era. Quem tá acostumado com Libertadores nunca gostou de jogar essa copinha. Da Libertadores? Olha só, não, mas já tá acostumado. Dia 26 de maio, sorteio, porque não tem nada garantido quem enfrenta quem. Só briga de cachorro grande. Atlético Paranaense, o Galo, a Chape, o Corinthians, o Cruzeiro, o Flu, Fortaleza, o Grêmio, o Inter, o Juventude. Quem diria 3 gaúchos, né? Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória. Daqui sairá o campeão da Copa do Brasil. Ô, Rê, o confronto já tá aí. Qual? Palmeiras e Corinthians. É isso aí. Pode ter Calma, certeza. que você se deu mal ano passado. Não, mas esse ano eu quero confronto de novo. E quem que você queria pegar? Não, eu? Ninguém. Palmeiras e Corinthians. Você passou Eu poderia até falar Chape, a Chape foi lá e crau no Botafogo. Não, gente, sei lá, aqui, olha, revanche. De verdade, é briga de cachorro grande mesmo, né, Cicinho? Não dá pra escolher adversário. Ô, Cicinho, agora você vai ser só comentarista. A paz que você viveu, eu vou viver nesses momentos aí. Só que eu tô conformada, eu nunca sou a favorita, né? Você tava sonhando esses dias com Série A, primeiro lugar. Libertadores. Sonho meu. Eu tava vivendo no País das Maravilhas. Então, Por enquanto, eu tô mais preocupada com o Vasco amanhã, pelo Brasileirão. Muito bem, já essa história do Dorival, procurado pelo São Paulo para substituir Roger Machado. Antes, a torcida protestou, foi lá para frente do CT, os jogadores se apresentaram e ouviram o desabafo do torcedor, hein? Que situação, Cicinho! As turbulências continuam nos bastidores do tricolor. O Roger Machado foi embora, sabe por quê? Por culpa de vocês. No dia seguinte à eliminação na Copa do Brasil, que causou a demissão do técnico Roger Machado, foi marcado por protestos da principal organizada do São Paulo na porta do CT. Capitaneado por Caleri, o elenco tricolor atendeu aos torcedores. O argentino foi o único que falou pelo grupo. Ele admitiu os erros cometidos pelo time no Majestoso e no Alfredo Jaconi, mas pediu para que a organizada não parasse de apoiar. Não vai soltar também é minha vida. E eu tô aqui fazendo mais São Paulo é minha vida. Então, eu posso falar que aqui dá todo mundo dá um. Os torcedores prometeram manter o apoio, mas também subiram o tom da cobrança. Se eu tiver que ganhar com essa
vocês não vai pegar também, certo? Chega de ideia com vocês já, Tuta. Mas já vi aqui assim, te deixa conversar com vocês, vocês acham que nós é palhaço no bagulho? Além das ameaças aos jogadores, a organizada também direcionou muitas críticas à direção tricolor, que não esteve presente no protesto. Embora ainda esteja tocando a negociação com Dorival, Rui Costa segue bastante pressionado nos corredores do Morumbi, com aliados políticos de Maciz exigindo a saída do dirigente. Rui Costa é funcionário, vocês são funcionários, ele cara é uma não adianta o jogador dar, nós abraçou, o Rui Costa é bom, São Paulo fosse bom, nós tinha jogador de peso aqui, nós não quer ele, certo? E a partir de hoje, parceiro, nós vai embaçar agora no Maciz, nós não quer mais esse São Paulo. Durante o protesto, Rui Costa e Rafinha estavam em Florianópolis, iniciando as negociações pelo retorno de Dorival Júnior. O encontro presencial começou à tarde e invadiu a noite ainda sem um acordo fechado. Mas as conversas continuam hoje e o clima é de otimismo por um acerto. Enquanto Rui segue no clube, o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires, pediu afastamento do cargo. Ele deixa a função temporariamente após a polêmica causada pela tentativa de destituir os membros da Comissão de Ética. E é nesse clima turbulento que o tricolor vai para o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense neste sábado. Um confronto direto na briga pelo G4 e que traz más recordações para o São Paulo, já que o último jogo entre as equipes no Maracanã terminou com uma goleada histórica, 6-0. Para a partida, o São Paulo não conta com Luciano, que foi diagnosticado com um edema na coxa. Por outro lado, Bobadilla foi absolvido pelo STJD e está à disposição. E ainda sem um novo treinador, o São Paulo deve ser comandado no Rio de Janeiro por Milton Cruz. Calma, atenção torcida do São Paulo, atenção Cicinho. Coleguinha, não gosto de ver você assim pra baixo, tem notícia boa. William Tales está acompanhando o São Paulo nesta sexta-feira e eu tenho uma pergunta direta para você. Antes de mais nada, boa tarde. Dorival Júnior já é o técnico do São Paulo? Praticamente, Renata. Muito boa tarde para todos que acompanham. O jogo aberto já é um fato entre toda a imprensa que Dorival Júnior e o São Paulo se acertaram para a terceira passagem do treinador pelo Morumbi. Falta só o anúncio oficial. Tava aqui atualizando as redes sociais do São Paulo até você me chamar e até o momento não apareceu nada, mas é apenas uma questão de tempo. Essa negociação que já vem desde ontem chegou a um desfecho positivo agora há pouco lá em Florianópolis. Depois da eliminação na Copa do Brasil contra o Juventude, o Rui Costa e o Rafinha nem voltaram aqui para São Paulo. Já foram direto para a capital catarinense, onde o Dorival Júnior mora. Lá mesmo começaram uma longa negociação que começou na tarde de ontem e invadiu até a madrugada. Muitas perguntas por parte do Dorival, querendo entender o planejamento do time para essa temporada, o projeto do clube de curto, médio, longo prazo e também entender a situação financeira e política do São Paulo. Até porque no último trabalho do Dorival no São Paulo ainda era a gestão do Casares, agora a gestão Harry Maciz. Ele queria entender um pouquinho desses bastidores. No primeiro momento, em questões salariais, Dorival Júnior havia feito uma pedida próxima do que recebia no Corinthians, algo perto dos 3 milhões de reais, enquanto que o São Paulo não queria subir muito o sarrafo do que vinha pagando até então para a comissão do técnico Hernan Crespo, anterior ainda a Roger Machado, de cerca de 1,5. Mas as duas partes conseguiram encontrar um meio termo e essa contratação, essa chegada do treinador deve ser fechada por volta dos 2 milhões de reais de pagamento mensal. Dorival Júnior chegando aí ao São Paulo para fazer sua terceira passagem pelo clube, a primeira em 2017, salvando o tricolor do rebaixamento. Depois, em 2023, foi campeão da Copa do Brasil e agora chega no momento turbulento do São Paulo, depois de eliminação na Copa do Brasil e muitos protestos também contra a diretoria. Volto com você, Renata. Obrigada, William. E chega no momento em que ele é muito necessário. No São Paulo, a situação não é boa e o Dorival Júnior tem o respaldo da torcida e do Sgarbi, do Marco Aurélio Cunha, do Cicinho, não é? Já tem debate. E aí, Rona? Pois é, era pra estar só celebrando a Copa do Brasil, vaga garantida, 3 milhões de reais no bolso. Só que Yuri Alberto deixou essa no ar. Pode estar saindo no meio do ano, ele quer.
E ele deixou uma graninha Para de moleza! Não, mas ele deixou uma graninha pra nós. Foi assim que o Diniz falou pro Gabriel Paulista. Para de moleza. E ele deixou uma graninha, porque passou de fase, o Corinthians ganhou uma graninha ontem, né? Mas quem foi mais malandro na rodada foi o São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo demitiu o Roger lá perto da casa dele pra ele não gastar com a passagem de volta. Os caras estão caindo de grana. Então foi... Já mandou embora no aplicativo. Foi malandro o São Paulo. E vai pegar o Dorival agora, que já estava sem receber na primeira, vai ficar sem receber na segunda. E ele já recebeu do Corinthians? E ele já está acostumado. O quê? O Corinthians? Vai receber parcela. Vai. É assim que eu pego no pulo, é rápido. E vai receber parcela do Félix Torres também, viu? Que não, tá mas lá não é no só Sul. empréstimo. Calma aí, é só empréstimo. Mas o empréstimo deu, É só empréstimo, só pra lembrar. Vai ser não repassado. É uma compra, mas eu aceito doação. Então vou dar 50. Pô, 50 pra você, você tá bem hoje. Hoje você foi bem. Já tenho, pronto. Aqui, ó. Pronto, 50. Doutor, ó, tá bom, eu te dou esse 50 pra ajudar no pagamento do Dorival. Chegou o Dorival, hein, doutor? A pergunta é a seguinte, é doação ou empréstimo? Não, é doação. Não, porque empréstimo lá tá em bastante. Mas se quiser passar pro Capela aí também, ó. Ó, doutor, vou falar pra você, sexta-feira, 50, eu faço estrago, viu, à noite, viu? Com todo respeito que me der. Dá pra tomar umas 3. Vamos pro crime, doutor. Sextou? Posso. Não? Não posso. Minha mulher viajou, não posso. Então vale night, doutor. Bora pro crime, doutor. Passa logo esse dinheiro que sua filha tá te esperando pro Cicinho. Passa pro Cicinho. E aí, Cicinho, ajuda na chegada do Dorival? Tá melhorando. X-Tudo não dá não. X-Tudo vale mais O que você faz com 50? Com 50? Rapaz. Calma, Cicinho. Não, dá pra comprar bastante figurinha da Copa do Mundo. Bastante figurinha. Mas é caro o álbum também. Caro mesmo, vai ficar a conta do São Paulo enquanto não sair. Treinador, resolvemos o problema. Agora, a diretoria podia trocar todo mundo, gente. Falta só vocês saírem. Entendeu, Rui Costa? Entendeu, Rafinha? Dinheiro. Entendeu, Macis? Bora, deixa o São Paulo pra gente. Tá Toma, bom, Sgarbi. Pega aí, ó, os dedinhos do Sgarbi estão pegando R$50 e estão felizes porque Dorival Júnior está de volta. Tudo mais ou menos. Você vai sentir o dedo do Dorival. Deixa pra você o dedo agora, irmão. Não, tô fora. Esse negócio do passado. Não, vai ser um beijo pra você, meus amiguinhos. Só que aí você para pra ver como são as coisas, né? No começo da semana, vaza o áudio do Macis que não tem dinheiro. Aí vai ter que pagar mais uma multa e agora um salário que é mais alto do que o do Crespo. Então, os caras estão perdidinhos. Mas vambora. Só reclama também, sabe o que quer, só reclama O também. dinheiro não é deles, né? E eles não sabem nem cuidar desse dinheiro. E esse dinheiro não é do Sgarbi, não. Passa aqui, Sgarbi. Passa aqui, Você vai terminar, é nossa. Quanto mais, melhor, irmão. Daqui não tem essa, não. E você vai passar pra quem depois daí? Você quer pro bolso. Aí, ó, safado. Fato é que o Flamengo sonhava com a tríplice coroa, deixando até o estadual de lado, não é? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Quem é que pode ganhar essa tríplice coroa, hein, Edu? Já ganhamos um campeonato, hein? Campeonato Paulista, tem a Copa do Brasil, tem o Brasileirão, Paulistinha? tem a Paulistinha? Libertadores Conta o estadual, também. tríplice coroa? Paulistinha? Conta, Paulistinha, tríplice coroa. Eu ganhei a tríplice coroa no Cruzeiro contando Supercopa, Era só 2 títulos. E tem o Mundial também, se ganhar a Libertadores. É só pra quem joga Libertadores. Everton Guimarães também está aqui no telão. Não podemos mandar o dinheiro para ele. Não, mas tudo bem, se precisar de ajuda é só pedir. Boa tarde pro Everton. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Rapidamente o São Paulo resolveu o seu problema de técnico e contrata Dorival Júnior. Sgarbi, Oi. agora daqui para frente tudo vai melhorar? Caraca, bonita essa frase, hein? Não, assim, você sabe que eu não sou um cara corneteiro, eu sou um cara de boa, tranquilo. A gente viu. Não, mas é verdade. Só que assim, o Rui Costa negociar agora o contrato do Dorival, na minha opinião, é um absurdo completo. Até porque quando a gente fala de responsabilidade financeira no São Paulo, é o que eu falei do áudio do Macis. Pagava menos pro Crespo. Aí mandou embora muito também por conta de uma questão financeira, imagino eu. Trouxe o Roger recebendo menos. Aí paga a multa do Roger. E agora vai dobrar o salário praticamente pro Dorival. Você não queria o Dorival, você tá criticando? Queria, não. É só pra gente entender como funcionam as coisas. Mas é que não tem coerência, né? Não tem coerência. Esse é o ponto principal, né, Ronaldo? Só que do Dorival, na minha opinião, é o cara pro São Paulo. Gosto muito do Dorival, do trabalho dele. 10 rodadas sem vencer no Corinthians, ele saiu. Mas te deu uma Copa do Brasil que você tem que agradecer. Te deu uma Copa do Brasil e uma Supercopa. 10! E é um cara que, assim, o São Paulo tem a Sul-Americana. A gente sabe que o Dorival em Copas costuma ir muito bem. Só que vamos ver como vai ser o desempenho no Brasileiro também. Porque o foco principal do São Paulo, nesse momento, tem que estar no Brasileiro. Só que assim, Pra na minha brigar opinião... pra não cair.
brasileiro. Calma, Du, calma. Agora as coisas mudam um pouquinho no São Paulo. Eu gosto Espero eu. E aí, no meu ponto de vista, era o cara ideal para o São Paulo contratar, porque tem tudo para fazer um bom trabalho. Já conhece a casa, a torcida tem um carinho por ele. Gosto bastante e seja bem-vindo, Dorival. Marco Aurélio Cunha, quando o desespero bate, ninguém faz conta, ninguém pensa muito, você vai lá e contrata rápido o que tem no mercado, tenta resolver, apagar o incêndio. Essa é a conduta que eu tenho percebido no São Paulo nessa semana. Meia-noite, falei com o presidente do Corinthians, o Dorival custa X, é uma loucura. Eu escutei isso. 00:01, Dorival no São Paulo. Seja bem-vindo, Dorival, com todas as incoerências feitas e ditas pela diretoria do São Paulo, seu presidente e seus asseclas. Então, eu só posso desejar boa sorte, é um cara que é meu amigo, já trabalhei com ele como jogador, inclusive. Seus asseclas? Quem que é essa palavra? Seus asseclas, chama. Mas ontem o senhor falou que o Dorival não deveria assumir o São Paulo. Me perguntaram, eu sempre falo que voltar ao passado é o cachorro correr atrás do rabo. Mas, obviamente, o Dorival é um cara que merece todo o respeito, todo o crédito, uma figura humana espetacular, um ótimo treinador. Então, nós não podemos desclassificá-lo. Eu só acho que a história do São Paulo é vai e volta, vai e volta, vai e volta e não sai do lugar. Então, é isso que a gente precisa pensar. Tá certo, o Maciço tem um mandato até o fim do ano, já declarou que não continua. Então, vamos ver agora se tem muita multa, qual foi realmente o nível de negociação, porque o São Paulo, financeiramente, está muito mal. Então, a gente precisa recuperar as finanças e o prestígio. O prestígio já está indo embora. As finanças estão se equalizando dentro de um programa que eu escutei, que pode ser bom. Porém, gasta-se muito e desmedidamente. Então, vamos ver se essas multas que ele está pagando agora não fazem parte da sua gestão. Doutor, nós vamos reviver o que foi dito por Maciço naquele áudio vazado. Falo em Dorival, eu conversei com o presidente do Corinthians. Ele, a comissão, custou 2.800 a 3 milhões por mês. É uma loucura. O que estão falando é que o Dorival deu um desconto pro São Paulo. Eu não posso afirmar se foi um desconto generoso. Mas rolou um desconto, uma promoção, uma sale. Você considera uns 800 mil assim, um desconto? Cicinho, o problema todo é que eu deveria chamar nesse momento, e chamarei logo, o caçador de incoerências. Ele está aqui. E ele está no estúdio. E aí é que tá, Capelanes, porque essa semana o São Paulo foi um fabricante de incoerências. É verdade. Adoidado. A produção foi intensa. É curioso, né? Porque dá esse desconto, mas quem parcela a vergonha é a torcida do São Paulo, né? Que fica com essa cara agora, com o dedo na boca e esperando ver o que acontece. O doutor falou em cachorro aqui, né? De correr atrás do rabo. Eu vou até pegar um outro animal para fazer uma relação. A galinha. Porque você já viu um galinheiro? Sério, o galinheiro ele tá sujo, você tem que limpar todo dia o galinheiro. Eu já limpei muito galinheiro na minha vida, inclusive. Só que não adianta nada você limpar o galinheiro se as galinhas são as mesmas, que continuam fazendo as mesmas cacas. Conseguiram entender a relação? Né? Ficou claro? Então é basicamente isso. Então você não adianta trocar um treinador. Eu acho que assim, dentro de campo, se o Dorival conseguir blindar o elenco, que nem ele fez com o Corinthians temporada passada, que o Corinthians estava uma várzea também. Deixa o Corinthians de lado. Não dá pra deixar o Corinthians de lado, Ronaldo. Porque o Corinthians estava, politicamente falando, bastidores, estava tão ruim quanto o São Paulo. O que o Dorival fez com o Fabio Soldado? Eles blindaram o departamento de futebol. Não à toa, o Corinthians bate. Campeão da Copa do Brasil, depois da Supercopa. Só que uma hora vaza. E quando começou a vazar, incomodou o Soldado, com influência externa, que ele mesmo revelou, e o próprio Dorival. Então, se o Dorival ele conseguir se fechar, blindar esse vestiário... Trazer uma arboleda! Tentar se virar com a arboleda. E ele, principalmente, porque o que eu ouvi aqui, e tá tudo certo, cada um com a sua avaliação, é que o Rafinha seria o cara responsável por blindar o vestiário. E aparentemente não conseguiu. Então, se ele se juntar com o Dorival e eles se fecharem como um time e esquecerem bastidor político, ano de eleição, pós-Copa do Mundo... Salário, tem que esquecer salário premiação também. Atrasada, um monte de problema, o conselho que chancela, essa relação comercial com as organizadas, porque ontem foi a falência institucional do São Paulo Futebol Clube. Os jogadores terem que sair, ficaram lá na calçada,
ouvindo um monte de coisa e um monte de ameaça. Com todo o respeito que me merece. E outra coisa, é o retrato do São Paulo. As organizadas estão ricas e o clube quebrado, falido. Então, trouxe o Dorival, parabéns. Legal, que ele possa fazer um bom trabalho. Mas eu não acredito que vai mudar muita coisa não, Renato. Atenção, atenção, é oficial, Dorival contratado pelo São Paulo. Opa, agora não é é verdade. quase, não tem acertos. Dorival é o novo técnico do São Paulo até o final do ano, até o final de dezembro, quando, já foi dito pelo Marco Aurélio Cunha, se encerra o mandato de Macis. Cicinho, agora você não vai falar mais no Crespo, o Dorival apaga o Crespo. Ele queria o Ceni. Ipe, ipe, urra! Ah! Assim, o Marco Aurélio. Tá tipo médio. É assim, seja bem-vindo, Dorival. Eu acredito muito no trabalho do Dorival pela questão dele entender o momento do São Paulo. E se ele aceitou o convite, é porque ele tem um carinho muito especial pelo São Paulo. Concordo. Porque qualquer treinador em sã consciência, vitorioso como não viria nesse momento. Carinho 2 milhões por mês. Não, tudo bem. Eu também tudo tenho bem. um carinho por você. 2 milhões por mês, mas deixa eu te falar. vejo você o dia inteiro. Não, tudo bem, mas só que assim, você quando entrou na Band, você não ganhava o mesmo salário que você está ganhando agora. Por quê? Questão de competência. Hoje você ganha muito bem, graças a Deus. Sim. Por quê? Pelos méritos. Você trabalha no RH, então irmão? o Dorival chegou... Não, eu estou deduzindo mais ou menos porque a Band nos valoriza. Sim. Então, assim, não chegou o meu caso ainda, que eu tô no primeiro ano, quem sabe? Não? Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Dorival, ele tem todo o mérito... valorizada como o Dorival, hein? O Dorival, ele tem todo o mérito para ter o salário que ele tem. Sim, ele trabalhou para isso. A minha linha de raciocínio é o quê? O Caleri deixou muito bem explicado. O São Paulo ele precisa ser blindado da diretoria. Por quê? O Caleri falou que é torcedor e jogador. A diretoria não está junto com os jogadores. A diretoria não está junto com os torcedores. Os torcedores e os jogadores estão jogados a nada. Por quê? É uma diretoria sem credibilidade. Eu imagino o Rui Costa sentando com o Dorival falando, nós vamos te pagar isso. Acho que o Dorival falando assim, que o Dorival, tadinho, ele não tem lábio, então não dá nem pra fazer leitura labial. Ele... assim, então o cara tá acreditando no projeto dele, ele tá acreditando no projeto dele com os jogadores, porque não dá pra acreditar na diretoria do São Paulo. Então, assim, Dorival, seja muito bem-vindo, nós estamos contigo, mas blinde os jogadores da diretoria, porque não tem credibilidade. E vai reeditar uma dupla que foi em 2023. O Rafinha foi o capitão dele. Em relação à Copa do Brasil, o Rafinha que ergueu o troféu junto com ele. Você tava criticando o Rafinha ontem. Na minha opinião, o Rafinha no vestiário, sendo esse cara que faz a transição entre o vestiário e a diretoria, tem que ser o cara. Isso. Na minha opinião, ele faz uma boa função. Não, ele tem que fazer essa função que ele fez assim que ele chegou. Por que ele não foi no vestiário e perguntou pros jogadores se aceitava o Roger? Não, mas aí eu não... Não, eles tomaram atitude... Então, assim, tá tudo no mesmo programa aqui, agora tá tirando o corpo. Não, eu acho que o Rafinha é um cara importante no vestiário do São Paulo. O Caleri deixou muito claro, é jogador e torcedor. Ele falou, eu amo São Paulo, minha vida é o São Paulo, e são vocês e nós. Por que ele não falou Rafinha? Por que ele não falou diretoria? Porque ninguém tá dando a cara a tapa. Aquela cobrança do torcedor, eu até entendo o torcedor, mas a cobrança deveria ter sido na diretoria. Os jogadores, eles foram destruídos taticamente. Entendo, torcedor, eu estou indignado como vocês. Só que assim, beleza, foi pacífico, mas a cobrança é nos três, Macis, Rafinha e Rui Costa. Os jogadores estão dando a vida e estão jogando sem confiança porque destruíram o São Paulo. Eita, tá demais, hein? O vídeo do anúncio oficial do Dorival pra vocês. Dedinho. Poucos profissionais têm a possibilidade de estarem à frente de uma equipe assim. Pode ter certeza disso. Podem se preparar para erguer essa taça. O que a gente quer, ninguém tira. Só Deus pode alterar. Agora eles só têm que correr muito para ganhar da gente. Se correr, eles não vão correr mais do que nós. E principalmente, vamos ganhar duelos. Os duelos serão fundamentais pra gente. Mas nunca mais lava essa camisa da minha mãe. Vai falar uma coisa. Esse clube está marcado no meu coração. O que o torcedor São Paulino fez, aquilo não tem preço. E pra gente é uma satisfação, um prazer poder ter vivenciado um momento como esse dentro de um clube tão gigante. Pronto, Rona, chegou. Com desconto e tudo. Com desconto. Sabe o que me incomoda? O quê, doutor? O que me incomoda em todos os clubes? Essa epopeia que se faz quando chega um treinador, é a forma como se encara o marketing, a mídia, faz filminho. Quando ele vai embora, não aparece nenhum para dizer até logo.
Isso foi com Só o uma Rogério nota Ceni, fria nas redes foi assim com o sociais. Rogério Ceni, foi assim com o Crespo. O E não é Roger só o também, São lá no- Paulo. largaram ele no Assim Sul. com o Roger. Não tem O Roger uma nem voltou fala. pro São Paulo. Não tem uma fala. Mandamos embora. Boa sorte, até o logo. Fortaleza fez com o Vojvoda, doutor. Foi assim com o Arboleda, com o Rames. Raro. Então, isso me incomoda porque não Mas me você mostra... quer que faz o quê, doutor? Não, tá tudo certo. É o script. O que eu quero dizer que é o script. Só que falta um pouco de dignidade quando se demite alguém para dizer para ele, olha, confiamos, não deu, muito obrigado, dá um abraço, até logo. Doutor, mas você vai cobrar dignidade, pô, pelo amor de Deus, Uma em 2 incoerência meses. foi detectada nesse programa. Atenção, doutor. Eu cobro aquilo que eu sempre fiz. Tá bom, doutor, uma incoerência foi detectada. O senhor, como foi um grande diretor esportivo, alguma vez quando demitiu um treinador, mandou flores no dia seguinte, Sim. doutor? Eu vou mandou explicar rosas, mais. doutor, Vou lhe explica aí, explicar vamos lá. mais. Vou lhe explicar quero mais. ouvir. Raramente demitimos um treinador. Mas do quando período. demitiu, mandou chocolates? Só um que eu me lembro que saiu com o meu abraço em companhia. Ô, doutor, uma Sublinhadinha sublinhadinha rápida aqui, só pra resumir. Em 2 meses, multa pro Crespo, multa pro Roger e agora um salário alto pro Dorival. Sem dinheiro. E o mesmo cara que tá envolvido nisso aqui foi o cara que negociou a contratação do Dorival. Na minha opinião, tá tudo errado. Deixando claro, o Rui Costa, ele continuar no cargo é uma sacanagem com o torcedor. Sacanagem, falta de respeito com o torcedor. E o presidente? Não, presidente. Será que vocês não entendem isso? Agora achou, arrumaram o Everton Guimarães, Como é que hoje explica? eu tenho que concordar com o Capelanes. As incoerências estão no ar, estão para todos os lados. E o São Paulo, impressionante o que vem fazendo. Só arrumando um problema atrás do outro. Renata, não adianta nada a gente entregar na sua mão, por exemplo. Eu sei que você dirige muito bem e sei que você pisa, inclusive, muito forte. Não adianta nada eu te entregar um super carro para você trafegar, para você transitar numa via esburacada, sem sinalização, né? Fica difícil. E o que eu tô querendo dizer com isso? Não adianta nada, sabe? Troca, tira o Roger, coloca o Dorival e achar que o Dorival vai corrigir dentro de campo as coisas erradas que acontecem fora de campo. Tratar o Dorival, né, na base do sebastianismo, né, o Dom Sebastião está de volta, né, para salvar. Não posso. E não sou eu que estou dizendo aqui de Minas Gerais, inventando história, não. Quem fala da situação do São Paulo diariamente no programa são os 3 caras que assumidamente são torcedores, estão aqui no programa, que são Cicinho, Esgarbinho e também o doutor Marco Aurélio. Então, se eles falam que o negócio está esculhambado, nós vamos esperar que o Dorival vá resolver problemas. Aí numa semana, aliás, um dia antes, vaza o áudio, inclusive abrindo para todo mundo que não sabia quanto custa o Dorival e a comissão dele, gente. Nós estamos falando de 2,8 milhões por mês para um treinador e a comissão. Isso é um desrespeito com o dinheiro do clube. Esse é um desrespeito com a situação atual que o São Paulo está vivendo. É uma esculhambação isso que está acontecendo no São Paulo. E as pessoas que tomam as decisões estão lá agora assistindo a gente e falando como esses caras falam bobagem, como essas pessoas falam bobagem. Eles não sabem o que está acontecendo. A gente sabe muito bem, está escancarado para todo mundo. Não sei se o Dorival vai conseguir resolver o problema dentro de campo, não, Renato. O problema do São Paulo é muito maior do que o que a gente vê durante os 100 minutos de bola rolando. Também. No Flamengo, não. Aqui estamos falando sobre isso, gente, porque o São Paulo, ele não para de produzir problemas. Ele conseguiu, demorou tanto para resolver a situação do Casares, aí o Casares sai. Vai ter o impeachment, nem precisou, porque no final ele renuncia. Aí, lá estava o Crespo. Aí o Crespo foi tirado, foi jogado às traças. Vem o Roger, que já chegou demitido e todo mundo sabia. Aí tudo virou o Roger. Quando foi eliminado da Copa do Brasil, eles colocaram a culpa no Roger, porque se não fosse eliminado, se passasse, o Roger seguiria. E aí vem agora o Dorival, que é um cara sério, um cara que tem uma história bem legal no São Paulo, ganhou a Copa do Brasil. O Dorival não sabe onde ele está chegando. Não é o mesmo São Paulo, Sgarbi. Não é o mesmo São Paulo, né? Olha o que já aconteceu ali. Exatamente. A pressão é muito grande. Na minha opinião, o Macis não vai ter paz com a torcida, porque a gente tá vendo o que tá acontecendo, enquanto ele não promover essa mudança, que o torcedor tá cobrando e questionando muito. Mas o Dorival é um cara... Qual mudança? Em relação ao Rui Costa. Vai ser a pressão vai ser muito grande da torcida, tá muito claro. Só que o Dorival, nesse momento de turbulência, é um cara que já conhece o ambiente, conhece grande parte dos jogadores. De todos os nomes, é o ideal e, na minha opinião, um grande treinador. Uma boa contratação.
Pois é, a gente vai agora ver um pouco mais desse protesto da torcida e também o que o Caleri falou sobre a situação. Só história triste, irmão. O Roger não prestava, o Crespo não prestava, o Zubeldia não prestava, quem presta? Só vocês, né? 80% do torcedor ficou contra a organizada, ficou contra nós, sabe? Porque nós acreditamos em vocês. E acreditamos no técnico, porque vocês pediram para nos apoiar o técnico. Essa diretoria feita desse Rui Costa, e nós vai pedir a Camila, não quer esse cara também. E não adianta vocês querem encobrir, não, porque são funcionários do São Paulo. Aí vamos falar a verdade, nós compramos uma briga por vocês, você entendeu? O torcedor hoje nos cobra pra caralho. Você entendeu? Só que vocês, infelizmente, parceiro, vocês não deram um chute no gol, cara. Vocês não deram um chute no gol. O Roger Machado foi embora, sabe por quê? Por culpa de vocês. Vocês pediram pra nós apoiar, nós apoiamos. Só que quem não cumpriu o acordo foram vocês, tá? Eles foram embora por causa de vocês. Não é por causa do torcedor que tá xingando, não. Não vai soltar a mão. Também é minha vida. E eu tô aqui faz 5 anos, São Paulo é minha vida. Então, o que eu posso falar é que aqui todo mundo dá um 100%. Pois é, aí o Caleri dizendo que os jogadores dão 100% e ele deu a letra. Ele foi bem, ele deu a letra, né, Cicinho? A gente percebeu. Edu Dracena, se você estivesse na diretoria do São Paulo hoje, qual seria a sua resolução? Além do Dorival, você acha que é possível manter o Rui Costa? É possível manter o Rafinha? O presidente vai ter que tomar outra postura, porque ele não quer. Ele não quer mexer nos aliados, isso é fato. Ele quer resolver dentro de campo e agora a expectativa é toda no Dorival. Se coloca uma pressão em cima do Dorival muito grande. Apesar que eu acho, Renato, que tem que haver essa mudança sim. Eu acho que enquanto não houver essa mudança, não vai ter tranquilidade para o São Paulo, principalmente com os torcedores. E deixou bem claro ontem a cobrança que a partir de agora é com a diretoria. E se a diretoria não se mover, não fazer essa mudança, vai acabar um ambiente ruim. Então a torcida não vai querer estar junto. Eles vão mexer neles mesmo? Sim, o presidente tem que tomar atitude. Eu vou me mandar embora. Então o presidente está lá para quê? É um fantoche? Não, mas ele não era o presidente, ele era o vice que virou presidente. Então, e quem é o vice do Macis? Quem é o vice do Machista? Rui Costa. Isso mostra... Não, na verdade, o Macis é vice do Rui Costa. Isso mostra porque o São Paulo está O Macis é vice do Rui Costa. Quem manda aí é o Rui Costa. Gente, é muito pouco e é muito descaso com um clube da grandeza, da importância, do tamanho do São Paulo. É só e olha que eu tô falando só olhando de fora, Renato. Não é? A soberba caiu. Capelanes, você que adora falar as coisas antes da hora aqui no programa, já vou passar pro Everton também, que é o nosso oráculo. Pra você, o Dorival vai dar certo no São Paulo? Defina dar certo no São Paulo. Boa. Vai conseguir conquistar coisas expressivas ou posições altas na tabela do Brasileiro? Eu vou falar agora e vocês podem pegar a fita. Só tem duas possibilidades, né? Vamos lá. Brasileirão e Sul-Americano. Exatamente. Fita é antigo, hein? Pega a fita, o DVD, né? Se bem que Pendrive, DVD não fala de DVD aqui nesse programa, DVD que o bagulho vai ficar louco, né? De novo, hein, do DVD. Isso. Eu acho o seguinte, Dorival não será campeão da Sul-Americana. Não. Até acho que talvez consiga chegar numa fase de quartas, acho que a tampa semifinal e olhe lá, ponto. E no Brasileiro, qual que é o atual momento do São Paulo? Está na parte de cima da tabela de classificação. Não terminou nem ainda o primeiro turno. Acho que a vez do São Paulo... Só tem um ponto na frente do seu furacão. Pois é, mas acho que até a 38ª rodada, São Paulo vai ficar aí 10º, 9º, nessa parte intermediária da tabela. Ponto. Essa vai ser a temporada do São Paulo. Com o Dorival, até o final do ano, não será demitido. E aí, Everton, e pra você, vai dar certo? Renato, tão difícil, né? O Roger, eu disse que chegaria já demitido. Eu acho que o Dorival vai fechar a casinha, vai jogar de uma forma mais segura. 15 segundos. Eu acho que sim, Renata. Eu acho que o São Paulo tende a dar uma equilibrada. Yuri Alberto é o nosso próximo assunto. Na sequência, prepare-se, Ronaldão. Domingo... O Santos entra em campo no seu último jogo antes da convocação e a pergunta que não quer calar, será que o craque do Peixe vai guardar o dele? Porque quando o craque entra em campo, o cheiro de gol toma conta. Essa partida é aquela em que o craque chama a responsabilidade pra ele. Presta atenção nisso. A Novibet liberou uma odd 100. Isso mesmo, odd 100. Você aposta R$1 no palpite, Neymar marca a qualquer momento. Essa odd vale 100. Com apenas R$1, você participa de uma promoção especial para torcer pelo camisa 10 do Santos. E você ouviu certinho, apostou R$1 pode voltar com 100. É
a Novibet entrando junto na torcida para ver o craque balançar a rede. O jogo é em Itaquera e tem tudo para ser histórico, mas atenção, a promoção é válida para apostas simples, feitas antes da bola rolar, no jogo Santos e Curitiba. Então, não perde tempo, aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br, confira os termos e condições e faça agora o seu palpite. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Yuri Alberto disse que quer sair do Corinthians no meio do ano. Esse papo aí que você pode deixar o Corinthians, a gente tem que perguntar exatamente para a fonte, que pode falar melhor do que ninguém pra gente. Procede? Sim. Cara, eu conversei ali agora, falei que no começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário. E junto da minha família também a gente já tinha falado, e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado, quando eu acabei renovando. Que se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. E como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver. E vai ter, até o final da Copa, aí a gente vai ter uns quase 2 meses para a gente tentar resolver isso. Você já teve alguma conversa, não? Não, ainda não. Concreto ainda não. Se depender hoje da sua vontade, do seu desejo, o segundo semestre você vai buscar outros áreas, então? Cara, da minha vontade eu concordo que sim. Eu já tô com 25 anos, né? E ano que vem eu já faço 26. Então, querendo ou não, a janela já vai dando uma funilada muito grande por conta da idade, né, meu? Então, a gente vai ter que pensar muito bem aí pra gente ver qual vai ser a nossa estratégia. Abre um leque muito grande, né? Com essa possibilidade de eu poder ser convocado pela seleção da Itália. E por eu ser um italiano, eu não roubo vaga de estrangeiro na Itália agora, mas pode ser uma boa estratégia, quem sabe? Parla italiano? Não. 1-0 gol do Yuri. Nossa. Olha, tivemos uma cravada aqui no programa daquelas. Ronaldo Giovanelli foi de 1-0 Corinthians para cima do Barra. Gol do Yuri Alberto. Quando ele estava terminando o jogo, celebrando, hip hip, urra! E aí o Yuri vem com essa bola. 1-0 gol do Yuri. 231 jogos completou o Yuri Alberto no Corinthians, 198 deles como titular, 103 vitórias, Ronaldão, 60 empates e 68 derrotas. Ele tem 82 gols com a camisa do Corinthians, muito mais era para ter o Chibibi. 23 assistências e tem 3 títulos. O da Supercopa de 2026, o Paulistão do ano passado e a Copa do Brasil de 2025. Olha. Cadê aquela gratidão? Obrigado, Yuri. Obrigado pelo serviço prestado. Para o inferno, foi pago para isso. 50 milhões de salário atrasado. Cici, você quer ouvir seu presidente de novo? O último apaga a luz. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e pro Yuri também. Ele tem que seguir novos caminhos, né? Tem novos planos para a carreira dele. E ele tem uma pessoa do lado dele lá no Corinthians que pode ajudá-lo, que é o Marcelo Paz. Que é um cara que conhece muito bem o futebol, que pode orientar até o staff dele. Marcelo Paz. Porque pode orientar o staff do Yuri a não colocar ele num buraco sem fundo. Agora já foi, Ronaldo. E o Pedro Raul? Vai entrar no lugar dele, o Pedro Raul, o que você acha dele? Vai? Não, nós vamos colocar ele junto com o Paulinho. E junto com o Arboleda, o Pedro Raul, viu? Então, para finalizar de minha parte, não serei ingrato, Renato. Não, claro. Não serei ingrato. Vai chorar. Eu vou falar assim, muito obrigado, Yuri. Eu não posso enganar o telespectador. Eu já sabia. E se é por falta de adeus, Bibino, adeus. Não podemos enganar. Ó, quem conhece o Ronaldo aqui, todos nós, ele tá quase chorando por dentro, ele tá chorando. Guerreiro. Você tá chorando. E o Guerreiro foi pro Flamengo depois. O Guerreiro fez o título. Acabou com o lenço. Ô, Rê, posso falar um negócio? Eu acho que o Yuri, falando sério, eu acho que ele é um cara tão gente boa, tem cara de ser, que ele não conseguiu omitir isso na entrevista. Porque se fosse um jogador assim, mais malandro, talvez naquele sentido... Isso aí é pra se colocar no mercado, pra todo mundo saber que ele tá disponível. Você já fez isso em outros casos. Na minha opinião, não.
A gente usa as mídias. Pode ser, pode até ser. Mas na minha... porque eu ainda não enfrentei o Vasco. Mas na minha opinião já tem um negócio meio engatilhado aí em relação ao Yuri pra ele sair. Já deve ter, pra ele falar isso. Óbvio. Só que se fosse um jogador, talvez, mas assim falaria, não, talvez, vamos deixar com o meu empresário. Então você acha que foi só ingenuidade? Não só ingenuidade, mas eu acho que tem um pouquinho de ingenuidade aí. Capela. Na minha opinião tem. Ele foi macaco. Minha opinião. Velho, pra começar, o cara é agenciado pelo André Cury, né, que tá no ramo do futebol há 200 anos e entende do riscado como poucos. Você acha que o André, com a bagagem que tem, com a experiência... Ô, Yuri, vem cá, você quer ir pra Europa? Ó, já tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Tem passaporte italiano. Já tem passaporte italiano, pode inclusive jogar na seleção italiana, né, que até foi alguma coisa cogitada por ele. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte, eu vi que nesse termômetro de rede social o Yuri Alberto tomou muita pancada, porque ele se posicionou. Só que eu vou por um outro lado. O que é mais legal? O Yuri Alberto chegar para você, torcedor corintiano, e falar que ele quer buscar outros objetivos no meio da temporada? Ou um profissional passar pelo clube e falar que não fica por causa da sogra? Ou um profissional falar que não vai ficar no clube porque o sonho é jogar no futebol do Catar? Então, eu acho que como a gente pede, clama por transparência das pessoas que estão inseridas no futebol, se o Yuri abriu o jogo e falou que no meio do ano, e é um direito dele, que sempre respeitou, correu no momento bom e no momento ruim, ele quer ir embora no meio do ano, se vão pagar a multa rescisória, seja feliz. Mostramos os números aqui. Ele tem praticamente um gol a cada 3 jogos, conquistou títulos, é ídolo, tá na história. E hoje falar a verdade é errado, vai embora. né, Capela? E falar a verdade hoje é errado. Legal é falar da sogra, legal é querer jogar no futebol do Catar. Faça-me favor, pessoal, por favor. Quando o Crespo falou a verdade, mandaram ele embora, né? Aí, Cicinho, fala aí, Cicinho. Everton Guimarães, fato é que com 25 anos ele quer definir o seu futuro, tem esse passaporte italiano que permite que ele jogue na Itália ou em qualquer país, né, lá na Europa. E aquela história, a carreira é isso, é planejamento, é momento, é oportunidade. Nossa, que aspecto triste. Olha lá, é pra você, Ronaldão. Ele tá chorando por causa do Hulk ainda lá. Solta o Hulk aí, negão. Aí, ó. Lembrou do Hulk. Olha lá. Calma que o Rúcula vai voltar, menino. Gente. Isso é choro do Hulk. Isso é choro do Hulk, Ele tava louco pra soltar esse choro. Falando de gazélio, velho. É do Hulk. A Yuri, agora foi Yuri. Como é que o Ulisses vai narrar agora o jogo? Como é que o Ulisses vai narrar? Como assim? Tira esse cara daí, vai. Não, vai narrar nas novelas turcas. Não, tira, Charlie, tira ele daí, Charlie. Lindo. Isso, vai narrar o gol do Pedro Raul, sabe quando? Daqui 10 anos. Olha, ele foi bem, merece uma salva de palmas. Passou, não. Já cavou um contrato nas novelas, aí não tem jeito. Agora, o Diniz e o Gabriel Paulista, hein? Ui, de novo, Diniz. Vamos ouvir o Diniz. Ai. Se eu consigo evitar, é melhor. Tá? Mas esse jeito que eu tenho é um jeito que muito mais beneficia os jogadores do que prejudica. E no caso de hoje beneficiou, vou falar o porquê. O Gabriel, ele tem um temperamento um pouco parecido com o meu. Ele é um jogador mais explosivo, então ficou uma discussão. Mas levando em consideração o que vale na vida o essencial não teve erro ali. E se você perceber, depois que aconteceu, o Gabriel, ele passou a jogar muito melhor no jogo. Dessa situação, a gente saiu muito melhor que se não tivesse acontecido nada. Eu acho que a gente tem que entender que o jeito do nosso treinador é esse. Ele sempre foi assim e não vai mudar agora. Ele tem uma personalidade onde a gente não vê nenhum tipo de maldade, né? A gente vê cobrança para o melhor do jogador, para o melhor do time. Então, o Gabriel também tem um jeito mais explosivo, os dois são bem parecidos assim nesse quesito. Tem que existir um respeito, mas ali faz parte do jogo, os dois estão discutindo para a melhora do time e isso faz parte.
Faz parte, Rony? Faz parte da vida, né? O ciclo da vida começa com um pouquinho d'água e oxigênio. É o ciclo da vida, menino. Então tudo tem que se reciclar. E eu tô achando, assim, cá com os meus botões, uma pulga aqui atrás da minha orelha tá me dizendo que o Yuri tá indo embora pra não tomar uma pancada dessa do lado de fora. Porque se ele continuar perdendo o gol do jeito que ele perde, ele chega na cara do goleiro e ele quer furar o goleiro. Ele não consegue dar um tapa de lado. Fez gol ontem. Então, fez o gol ontem, porque ele deu a cavadinha. Gravou. Você sabe por que ele deu a cavadinha? Porque contra o São Paulo ele escorregou 2 vezes na cara do Rafael e o Diniz falou pra ele, fica em pé! Fica em pé, Yuri! Eu acho que nunca o Diniz vai fazer isso com o Yuri. O quê? Nunca vai fazer isso. O Yuri vai embora, menino. Porque o Yuri é um cara que se entrega no campo. O que o Yuri faz no campo, o Corinthians, ele se entrega, ele se doa. Então jamais ele vai criticar assim como ele Ele fez isso com o Mano e foi chamado de burro também. O Mano chamou ele de burro. Uma incoerência do Ronaldo. A incoerência do Ronaldo pro Brasil inteiro agora entender. O quê? Porque quando o Yuri Alberto foi chamado de burro pelo Mano, ele desceu o porrete no Mano. Agora que foi o Pirulito, aí pode também. Eu? É? Não, eu falei que o Mano chama de... Não, deixa eu ver aqui. Tá no meu... Deixa eu escrever aqui, deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Ai. Doutor Marco Aurélio Cunha, as preferências são nítidas, doutor. Vira-lata. O Diniz já disse que não vai mudar, é isso que eu entendi. Que ele é desse jeito e que ele acha que isso até pode ajudar os jogadores. Ele falou Fez muito com o Ryan, com o Ele Nuno. falou muito bem, Renata. Se puder evitar, eu evito. Mas tem hora que não dá. Eu acho que essa é a relação de treinador e jogador, jogador e jogador. Tá escrito que não. Se pusesse uma câmera escondida dentro da nossa casa, você já pensou? Que isso? Já pensou? Peraí, doutor. O que a gente ia escutar de bate-boca. Em casa, surguita que nem o Diniz em casa? Eu me escondo, Roberto. De vez em quando a gente dá os gritos, mas faz parte do dia a dia. Você se perde um pouco, às vezes, com uma bobagem ou outra. E ele no campo, imagine, um grande amigo meu, o professor Bebé de Oliveira, que trabalhou no São Paulo, dizia: você tem 30 jogadores, você tem um problema por dia para administrar. Só um. É isso. O senhor chega em casa e fala assim, o almoço tá pronto! Cadê minha meia? Cadê minha cueca? O senhor fala assim, não? Assim não, mas de vez em quando eu falo umas coisas. Que isso? E pior, escuto também, né? Porque é bilateral o negócio. Cadê meu chinelo? Isso é sempre. Olha lá, pronto. A moça guarda, eu fico doido. A toalha em cima da molhada. A toalha tá em cima da cama, meu Molhada. Meu Deus do céu, que doideira. O programa não dá. Gente, não é a primeira vez que o Diniz faz e não muda. O Abel Ferreira diz, não, nunca mais serei expulso. E assim vai. Nunca sabe o mais que chegou acontece? tarde. Tudo que é feito várias vezes errado no futebol vira normal. Mas aí os certinhos, aqueles que fazem tudo corretamente quando fazem... Oh, que escândalo! A Renata fã. Mas daí os loucos fazem, tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe por que tá tudo bem? Porque faz sempre e as pessoas normalizam, se acostumam. Eu só durmo com uma coisa, minha consciência. Boa, Balu! É o seguinte, acertar palpite é massa, é ótimo, é incrível. Só que cravar um palpite não é pra qualquer um. E Ronaldo cravou o palpite, o autor do gol e tudo mais. E o Capelanes também passou de ano com folga. Jura? Pite para Corinthians e Barra, Copa do Brasil. O Corinthians hoje 1-0, placar Corinthians. O Corinthians hoje 1-0, placar Corinthians. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. 1-0 gol do Yuri. Nossa. 1-0 gol do Yuri. Nossa. Yuri Alberto, gol emoção maior do futebol, minha emoção, Yuri Alberto, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Baby, the beauty of the beat. Essa foi a cantoria de manhã do grupo, hein? Esse foi o E com os olhos cheios d'água, porque o Yuri vai embora. Mas o Everton foi a tradução do que você estava sentindo. Mas ali foi choro do Hulk, ali. Deu pra sentir daqui a fralda cheia dele. Agora, Ronaldão, o Corinthians nem precisou de muito esforço. Até o 0-0 já classificava o timão. Tinha o resultado de 1-0 do jogo de ida. Mas a parte boa é que Yuri Alberto precisava voltar a marcar. Isso. E ele fez. Isso, e um time bem treinado. Um baita de um goleiro, esse Everton também que eu falei aqui. Um time que saía de um 3-4-3 para um 4-3-3. Rapidinho no meio. Barra de Munique? Jogou mais que o São Paulo. Deixa eu falar pra você. Jogou mais que o São Paulo lá na Arena.
esse time do Barra deu uma canseira no Corinthians. Aí o Yuri Mas será que o Corinthians não estava cansado do Majestoso? Também, o Corinthians cansou, mas esse time jogou muito melhor que o São Paulo. Jogou muito mais bola. É um time de verdade esse aí, o Barra, um goleiro bom, um atacante, o meio de campo, os caras sentavam. O doutor Marco Aurélio Cunha tinha dado um spoiler, que era uma equipe muito boa, campeã catarinense. Melhor que o São Paulo. Sabe o pior de tudo? Melhor que o São Paulo, doutor? Ninguém respondeu, cara. Dependendo do dia, né? O doutor... Não, os três estão quietos aqui porque ele não tá mentindo, não. Gente, o que tá acontecendo entre vocês? O Barra jogou melhor que o São Paulo. E que honra, Dorival voltou, gente! O São Paulo fez 2 gols no Corinthians, pô. Ah, sim, é. O Corinthians que fez, né? O Corinthians que fez, Edu. O Corinthians fez 5 gols contra o São Paulo. O São Paulo não tem nada. O primeiro eu discordo, o segundo foi. O quê? Primeiro? O primeiro apertou o goleiro, tomou a bola e fez o gol. Quem fez foi o Ranieri que fez o gol. Não interessa. O São Paulo apertou. O Ronaldo tá falando, parece que é o Barra de Munique que jogou contra o Corinthians. Jogou mais que o São Paulo. Eu sou tempo do São Paulo. Mas pelo menos não tremeu. Pronto, eu vou falar. Mas não Corinthians, Grêmio e Palmeiras tinham os adversários de divisões mais fracas. E o Rei, até você vê que é um jogo que já era meio esperada a vitória, que essa questão do Diniz repercute. Só que assim, quando alguém contrata o Diniz, sabe que ele tem esse estilo mais explosivo. Deu um chora-coração aí. Eu gosto do Diniz, eu gosto muito do Diniz. E ele tem esse estilo mais explosivo. Os diretores sabem, os jogadores sabem. Então, problematizar isso, na minha opinião, é errado. Só que cabe ao Diniz também interpretar que, como tem muita câmera, isso vaza, né? Até que ponto é bom pra ele. Muito bem, já quero falar mais sobre Dorival Júnior, confirmado pelo São Paulo como novo técnico. E atenção, importante agora, a Rádio Bandeirantes está em nova frequência na cidade de São Paulo e também na região metropolitana. Anota aí, 107.3, avisa os amigos e memoriza no rádio de casa ou do seu automóvel. A Rádio Bandeirantes agora é 107.3. Tá aqui, ó, ampliado no telão para você não esquecer. E não esquecer também quem está na Copa do Brasil classificadíssimo. Quem segue na competição. Olha lá. Aqui, ó. Foram dormir secaram errado, hein? Furacão, Galo, Chape, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio. Quem? Deixa eu voltar. Grêmio. Tá. Grêmio. Só falta da Grenal na próxima fase. Não, aí não é possível, né? O Inter. Não, gente, não tô preparada. Bom, Inter, Juventude... 3 gauchão, hein? Mirassol, Palmeiras... 3 paulistas. Remo, Santos... Eram 4. Vasco, Renato Gaúcho é amanhã, hein? Vitória! Cadê o São Paulo aí? E cadê o São Paulo? Não sei. A tradição do São Paulo. O São Paulo saiu, mas ganhou um novo técnico. Dorival está... Mais uma dívida. Outra vez, Cicinho. Cadê o Flamengo? Cadê o Flamengo? Cadê o Flamengo? Só o Cicinho, você sabe o que é um beneplácito? O beneplácito da palavra... É uma aprovação, um consentimento. E você tem toda a minha aprovação, meu consentimento e o meu beneplácito para falar de Dorival. Que isso? Eu achei que era remédio para gripe. Beneplácito. Não, seja bem-vindo, Dorival. Assim, a diretoria do São Paulo, ela tem que ser... Ela tem que ignorar que a Renata falou. Estudada. Rapaz, deu até suador aqui. Eu sabia se estava me xingando, se era remédio para gripe. Mas, assim... boa sorte pro Dorival. E o que me assusta no São Paulo, Renato, sabe qual que é? O quê? Essas artimanhas estudadas para a diretoria do São Paulo. Por quê? O torcedor vai comemorar a vitória, pode até comemorar título, quem sabe, mas que a questão é você maquiar o problema. Lá na frente o problema vai vir. Então o São Paulo, ele precisa ser, o Capelanes falou ontem, o caçador de coerência, reconstruído. E precisa começar por parte dessa diretoria. O Dorival vai vir, vai ganhar jogos, só que vai ficar maquiando tudo que estão fazendo por trás. É mágico, é treinador, né? Cicinho, gosto de você. Ele tá sofrendo pelo São Paulo e é de verdade. Gostou do beneplácito aí, né? Vai tomar Doutor, 2 de manhã. Qual será a primeira postura do Dorival quando assumir o time? O que ele precisa fazer para mudar esse ambiente ruim que se formou com o Roger? Coitado do Roger nesse sentido, né? Caiu de gaiato. O Roger é o menos culpado de tudo isso, né? Não foi ele que quis vir, foi alguém que foi buscá-lo. Agora, o Dorival, que todo mundo gosta, então a diretoria consegue refazer um pouco
a besteira que fez quando trouxe alguém impopular, vamos chamar assim. Competência, pessoa, não há o que dizer do Roger. Mas é impopular, não era o que o São Paulo queria. Agora veio o Dorival, com o histórico de vencer uma Copa do Brasil, um sujeito boa gente, o melhor sogro que pode alguém arrumar, o Dorival. Que isso, doutor? Então, vamos pensar. Isso! É verdade. Ninguém tá bem nesse programa. Tá todo mundo louco hoje. Pessoa boa, pessoa de coração grande, sujeito sério, né? Coração grande é quem foi picado pelo barbeiro, né? Então, eu acho que ele vai fazer o São Paulo andar melhor. Vai melhorar. Agora, o nível técnico do São Paulo é esse que a gente sabe. Acaba logo, pelo amor de Deus. Vamos acabar o programa hoje, vamos acabar. Eu não quero falar mais nada. Ainda bem que sextou, né? 2 minutos. Vai botar todo mundo louco, Mas quem que vai mandar, doutor? Quem que vai mandar? E ele vai ter palpite hoje? Quem que vai mandar? Hoje em dia manda pai e filho, né? O pai Então vai é o seguinte, já pra dar uma descontraída, já que tá todo mundo meio perdido aqui, vamos de Fluminense e São Paulo palpite. E claro que nós começamos com o capitão Edu Dracena. Esse jogo cara de empate, viu, Renata? 1-1. E pra você, Capela? Será 2-1 pro Fluminense. Ronaldão. O Zubeldia vai amassar o Dorival vai pedir demissão. 3-0 pro Fluminense. Olha, não gostaria de falar, mas estou com o Capela. 2-1 pro Ô, louco, Reis, tá com nós ou não tá? Ô, louco. Não, sei lá. E aí, Marco Aurélio Cunha? Toda estreia é bem-vinda. Então, Dorival, 2, Fluminense 1. Ele não vai estrear, não, Milton Cruz? Ele vai, mas não é o cheiro. Sabe quando tá fazendo? Sabe quando tá fazendo comida, que você aceita o cheiro do que vai vir? Gostoso? É isso. Uia! Arroz queimado. Quanto vai ser, doutor? Hã? Quanto? 2-1 São Paulo. Olha. Cicinho. Zubeldia, o São Paulo vai te derrubar. 1-0 São Paulo. Olha. Sgarbi. Doutor, não tá legal não. É 1-0 São Paulo se tiver o Dorival, se não tiver vai ser 1-1. Eita! Vai mudar, isso muda. Quer pênalti também, gente? Sem pena, sem pena. Ainda bem que não temos tempo para mais palpites. E o Inter e Vasco, Inter e Vasco. Inter e Vasco, Inter e Vasco. 2-0 Vasco. Fica no Rio, Renato! Fica no Rio, nem vai pra Porto Alegre. Eu não gosto de Porto Alegre. E é isso! Quem vai nessa somos nós. Bora lá, gente! Um ótimo final de semana pra todo mundo. O Neto chega com os donos da bola. Tchau, tchau. Beijo.